Vamos lá, turma, a correção da primeira prova, tá? Vamos lá para a primeira questão. Ó. O princípio da legalidade enuncia que a lei fiscal há de ser anterior ao exercício financeiro em que o Estado arrecada o tributo, tá? É falso. Esse é o conceito do princípio da anterioridade anual e não da legalidade, tá? Número 2. A obrigação de pagar tributo é uma obrigação principal, verdadeiro, obrigação de dar, de pagar. Terceiro, a contribuição de melhoria não é tributo vinculado. A contribuição de melhoria é um tributo vinculado. O que for arrecadado com ela vai para a realização de obras públicas, o investimento na obra propriamente dito, né? Então, é falso, porque é um tributo vinculado, é uma espécie vinculada. A contribuição de energia elétrica é realizada através de preço público verdadeiro, não é tributo, é tarifa, preço público. Questão número 5. Segundo o entendimento do STF, as espécies de tributo são contribuições ou contribuições especiais, empréstimo compulsório, taxas, imposto e contribuição de melhoria, tá? Então, tinha uma alternativa referente a isso que eu estou falando para vocês. Bom, continuando, qual é a espécie de tributo? A questão número 6, tá? Qual é a espécie de tributo que possui como característica a referibilidade? É a contribuição ou contribuições especiais, depende do doutrinador, tá? Então, eu coloquei como contribuição, tá? Tem que dar uma referibilidade, dar uma referência, tá? Então, esta é a resposta. Está ali na letra D. Bom, a questão 7, tá? O depósito parcial do montante do tributo é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Não, é falso. É só o depósito integral, tá? Está lá no artigo 151 do CTN. Bom, continuando aqui, questão 8, no conceito de tributo, os termos pecuniário, compulsório, cobrança mediante atividade plenamente vinculada, estão presentes? Sim, estão presentes lá no conceito, está lá no artigo 3º do CTN, tá? Eu inclusive dei um material com um conceito detalhado de tributo para vocês. A questão 9, marque a alternativa que contém as espécies de taxa. Bom, é a letra E, taxa de serviços públicos ou de serviço público e taxa de poder de polícia ou taxa de polícia, tá? A questão 10, a doutrina majoritária diferencia a hipótese de incidência de fato gerador. Sim. Lembram do conceito que eu trabalhei com vocês? A hipótese de incidência é a previsão abstrata da norma. Fato gerador é a previsão concreta, é quando realiza o fato gerador, quando incide a norma para o contribuinte. Aí é fato gerador. Então, a doutrina faz diferença sim, tá? Vamos para a questão 11. A questão 11 era com relação ao IPTU, tá? Com relação à possibilidade de cobrança do valor do IPTU com relação ao ano de 2019, tá? O aumento da alíquota para vigorar no mesmo ano, tá? Não pode, tá? A alíquota obedece às duas anterioridades, tá? A anterioridade
nonagesimal ou noventena, ou princípio da não surpresa ou anterioridade mínima do 150, inciso 3º, a linha C, tá, dos 90 dias, e a anterioridade anual, tá? Pela data que eu dei aqui, o aumento poderia entrar em vigor em 1º de janeiro de 2020, tá? Porque tem que obedecer as duas anterioridades. E o lançamento é lançamento direto, ou seja, lançamento de ofício do IPTU, assim como é o caso do IPVA, tá? Bom, quem não me colocou a questão completa, tá? Eu dei um descontinho leve, geralmente eu dei 0,2, 0,3, eu descontei dependendo do conteúdo da resposta, tá? Bom, continuando aqui, na questão 12, tá? A empresa AX Limitada declarou através de CTF, COFINS R$8.000 e PIS R$2.500, tá? Salienta-se que pagou o valor referente a COFINS. Gente, lembra que eu falei para vocês, com relação a modalidades de lançamento, que existem 3, tá? Por homologação ou autolançamento, o lançamento misto ou por declaração e o lançamento direto ou por ofício. Não interessa para a modalidade de lançamento se pagou ou não o tributo. O que interessa é se declarou ou não, tá? Então, aqui nesse caso, o pagamento não interessa para diferenciar a modalidade de lançamento. Então, a hipótese aqui é uma só: lançamento por homologação, porque foi o contribuinte que fez tudo, tá? O fisco vai ter 5 anos para homologar ou não. Vamos adiante. Tá. Questão número 13. A União Federal aumentou através de lei a alíquota do imposto de renda de 27,5% para 28%. A lei foi publicada em 28 de novembro. Quando é que poderá ser exigida a nova alíquota? Bom, gente, o imposto de renda o aumento da alíquota não obedece à anterioridade mínima ou anterioridade nonagesimal do artigo 150, inciso 3º, a linha C. Somente obedece à anterioridade anual. Então, o aumento vai entrar em vigor em 1º de janeiro do próximo exercício, ou seja, de 2020. Tá? A outra questão, a União Federal, através de lei ordinária, aumentou em 30 de junho de 2019 a contribuição social INSS cota da empresa de 1,5% para 13,5%. Quando poderá ser cobrado o aumento? Bom, gente, a contribuição previdenciária, que é a contribuição social previdenciária, nesse caso aqui, obedece o artigo 195, parágrafo 6º, lá da Constituição Federal, ou seja, apenas os 90 dias, a anterioridade nonagesimal para aumento de alíquota. Como a lei foi publicada em 30 de junho, então é 90 dias após a publicação da lei. O aumento vai poder ser exigido ainda em 2019, tá? Com relação a esta espécie de tributo, tu aplica apenas a anterioridade nonagesimal, mas não do artigo 150, inciso 3º, a linha C, mas sim do artigo 195, no prazo de 90 dias. Tá, gente? A correção da primeira prova está aí. Depois eu vou passar o vídeo com a correção da segunda prova. Tá certo? Um abraço a todos.